O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, que já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus respondeu-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos, com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subiu logo na barca com seus discípulos. Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a meditar o Evangelho de Marcos sobre a multiplicação dos pães. Um evento repleto de espiritualidade, mas ao mesmo tempo com teor prático para a nossa caminhada de fé. Nesse relato, Jesus nos ensina a importância da compaixão, da partilha e também da confiança nas providências divinas. Ele nos chama a viver uma espiritualidade enraizada em gestos concretos e na vivência comunitária, fortalecendo nossa relação com o Senhor. O texto inicia com Jesus rodeado por uma grande multidão, que o segue há 3 dias sem comer. Ele diz: Tenho compaixão dessa multidão, porque há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Marcos 8:2. A compaixão é a base dessa narrativa e ela nos revela o coração misericordioso de Cristo, que vê não apenas as necessidades espirituais, mas também as necessidades físicas de seu povo. A compaixão de Jesus não é um sentimento passivo, é ativo e transformador. Ele se compadeceu em favor daqueles que sofrem, mostrando que a espiritualidade cristã é marcada pela sensibilidade às dores alheias. Perguntemo-nos: temos sido compassivos em nossa igreja, em nossa caminhada? Como reagimos às necessidades de nossos irmãos, principalmente aqueles que estão à nossa volta? Amados irmãos e irmãs, diante da escassez de recursos, apenas 7 pagamentos, apenas 7 pães e alguns peixes estavam ali com Jesus. Jesus então realiza um gesto que transforma a realidade. Ele toma os pães, dá graças, parte-os e os entrega a seus discípulos, para que os distribuíssem. Este ato reflete aquilo que é fundamental na nossa vida de fé, a partilha. Jesus poderia ter operado o milagre sem a participação dos discípulos, mas ele escolhe incluir uma comunidade, os seus discípulos, nesse processo. Aqui está uma lição: Deus nos chama a sermos instrumentos de suas providências. Quando oferecemos o pouco que temos, nossos talentos, tempos, recursos financeiros e outras coisas mais, Deus multiplica esses dons e os transforma em abundância. Este episódio também nos desafia a refletir sobre nossa relação com os bens materiais. Vivemos em um mundo onde persiste a desigualdade. Por isso eu pergunto: como podemos, à luz do Evangelho, assumir um compromisso de solidariedade? Lembremos das palavras do Senhor: dá-lhes vocês mesmos de comer. Marcos 6,37. Outro aspecto central nesse texto de hoje é a confiança de Jesus no Pai. Ele não hesitou em agradecer a Deus pelos poucos pães e peixes.
demonstrando sua certeza de que o Senhor é capaz de provar em abundância. Essa atitude nos ensina a cultivar a gratidão, a confiança e uma espiritualidade fervorosa, mesmo diante das nossas limitações e desafios. Amados, quantas vezes em nossa caminhada somos tentados a desanimar por causa das dificuldades, problemas financeiros, sem emprego, problemas diversos, problemas financeiros, problemas na família, questões de doenças e tantas outras coisas. Nós somos chamados a lembrar que o Senhor é o pastor e nada falta. Salmo 23. Por isso a confiança em Deus nos permite enfrentar as diversidades com esperança, certos de que Ele caminha ao nosso lado. Então o episódio da multiplicação dos pães nos inspira a viver o caminho da espiritualidade de forma concreta. Este caminho se manifesta, a meu ver, em 3 dimensões. Primeiro, na vida comunitária. Assim como Jesus reuniu e alimentou aquela multidão, a igreja é o espaço onde nos alimentamos da palavra da Eucaristia. Amados, participar ativamente da igreja é um chamado para todos nós. Por isso a espiritualidade cristã, ela não é individualista, mas se desenvolve na partilha, no serviço, dentro da comunidade. Segundo, a prática da caridade. A multiplicação dos pães nos desafia a sermos generosos e atentos às necessidades dos outros. A caridade é a alma e deveria ser a alma da nossa espiritualidade. Como nos lembra São João, quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Primeira carta de São João 4:20. E terceiro, a busca pela santidade. A vivência do Evangelho nos conduz à santidade. Quando imitamos o exemplo do Senhor, sua compaixão, partilha, confiança, nos tornamos cada vez mais semelhantes a Ele. Nos tornamos verdadeiros cristãos. A santidade não é uma distância ideal, mas uma meta, queridos irmãos, acessível a todos que se deixam guiar pelo Espírito Santo. Esse texto também evoca um mistério eucarístico. Jesus, ao receber os pães, deu graças e partiu-os para toda aquela multidão. A Eucaristia é o centro da nossa vida cristã, fonte ápice da nossa espiritualidade. É na Eucaristia que encontramos a força para viver o Evangelho, a inspiração para sermos também pão partido para os irmãos. Ao nos aproximarmos do altar, somos convidados a trazer nossas ofertas, nossas vidas e deixá-las na mão do Senhor, confiante de que Ele transformará e desenvolverá em abundância. Perguntemo-nos, temos valorizado a Eucaristia como alimento que sustenta a nossa caminhada? Por fim, o relato termina com a multidão sendo alimentada e os discípulos coletando 7 cestos de sobras. Isso nos ensina que Deus não apenas supre nossas necessidades, mas o faz com generosidade e abundância. Ele é o Deus da abundância e sua graça é sempre maior do que podemos imaginar. Amados irmãos, essa mensagem nos enche de esperança e nos impulsiona à missão, a verdadeira missão. Somos chamados a levar o pão da vida. Muitas vezes a palavra de Deus e a presença de Cristo a todos que têm fome, sede e que buscam o amor e a verdade. Como nos ensina o apóstolo Paulo, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos desafia a viver uma espiritualidade baseada na compaixão, na partilha e na confiança. Jesus nos ensina e nos chama a sermos agentes da providência divina, levando a esperança aos nossos irmãos. Por isso vamos rezar juntos com toda a igreja. Senhor Jesus, Tu que tens compaixão da multidão, ensina-nos a ter um coração generoso, capaz de enxergar as necessidades de nossos irmãos e irmãs. Ajude-nos a ter confiança, oferecendo com alegria o pouco que temos, até porque sabemos que o Senhor vai transformá-lo em abundância.
Alimenta-nos com o pão da Tua palavra e da Eucaristia, para que possamos viver o Teu Evangelho, Senhor, com fidelidade. Faça de nós instrumentos do Teu amor, levando esperança e sustento aos que mais necessitam. Nós te pedimos, Senhor, que nos conduzas no caminho da santidade, para que em comunhão contigo e com os meus irmãos possamos ser luz no mundo e também sal na terra. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.